como tudo que ele falou e que ele disse, da parte dele, está muito claro, ali na face do Cristo, do messianismo que Jesus cumpriu, o que na verdade fala-se sobre salvação. Esse termo que eu posso dizer a vocês que ele se tornou um termo usado pela filosofia, uma expressão utilizada para fins de contextualização material, projetos sociais, interatividade humana, essa coisa toda que muita igreja, aliás, está envolvida com esse tipo de assunto. Mas é uma expressão puramente messiânica. Porque se você realmente for levar à lógica essa palavra naquilo que condiz sistema humano, é hilário acreditar que alguém lá fora vai ter condições de nos salvar do que está sendo preparado para esse mundo. Você não concorda? E acreditar que homens ali realmente estejam prontos a fazer isso por você. Te defender com a vida deles. Obviamente tem gente que ainda se ilude e ainda guarda esse sonho de que nós vivemos dentro de um sistema que ele prega a humanidade. Sentimento pelas pessoas. Mas é só você fazer o puxamento das histórias, ou da história, de todos esses sistemas que já surgiram nesse mundo, e você vai chegar na seguinte conclusão. Que o que prevalece nesse mundo aqui é o poder. O que prevalece aqui é isso, é o direito da força e de quem pode mais. Mas em compensação, eu não estou aqui para fazer uma crítica em relação ao que está lá fora, que eu tenho para mim que só não enxerga quem não quer. Essa expressão não tem sentido nenhum para o homem, porque ele já provou a sua incapacidade, em todos os sentidos. Mas em compensação, a expressão messiânica, porque somente alguém capaz, pelo poder de Deus, teria condições de fazer isso. O entendimento daquilo que até Jesus aqui em Lucas 12, verso 20 disse, o entendimento realmente que ele se posiciona para assumir a frente disso, de administrar esse plano na vida do homem, com a capacidade que testemunha ter, e passa exatamente a trazer orientações a respeito disso, quando Deus se posiciona e se prontifica em representar e testemunhar uma ação, um propósito de salvação e resgate por homens. Porque a palavra salvação, o termo salvação, ela traduz em todos os escritos sagrados uma ação e um resultado definitivo da parte de Deus para os homens. Quando Deus se posiciona a fazer alguma coisa pelo homem, ele planeja isso e organiza isso de forma particular, de maneira própria. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque se ela existir para nós, também vem a ação e o resultado daquilo que Deus fez. Então qualquer erro no que diz respeito a isso pode nos prejudicar a entender e compreender quem é o verdadeiro Deus. Inclusive também qualquer erro relacionado às doutrinas e implicações da parte de Deus de como um homem se salvar. Qualquer erro, qualquer descrédito do uso correto disso, você também não pode se salvar. Então a palavra de Deus é uma coisa séria. Mas infelizmente nós vivemos num mundo onde o homem lhe prega isso, o descaso. E usa essa palavra para onde ele quer, como bem entende, etc. Mas quando Jesus desceu aqui nesse mundo e assumiu a posição de ser o redentor da raça caída, o representante da redenção dessa ordem humana caída, ele deixou claro isso. Que os termos e as condições não estão em discussão. Que aquilo que foi feito por ele e que se cumpriu nele é definitivo. E se nós queremos realmente entender como se salvar, vai ter que ser por ele, não vai ter que ser pela igreja. E por nenhum de nós, porque só ele mesmo tem autoridade para definir isso. O que esse termo quer dizer, como também as exigências doutrinárias que todos devem cumprir e obedecer aqui. Então é muito importante que todos aqueles que estejam aqui nesse culto hoje entendam a minha posição aqui, porque eu não estou querendo ferrar com a tua vida, nem desgraçar com você, e nem impedir o teu direito, de forma nenhuma. Mas entender a ciência de Deus, ele tem a dele. Entender isso, o que ele desceu aqui nesse mundo para pregar. E respeitar isso. Que parece que todo culto a gente diz isso, por quê? Porque são poucas as pessoas que têm esse olhar e esse coração voltado
ou centralizado nisso, naquilo que Jesus realmente pregou, ensinou e viveu quando esteve aqui. Então, salvação não é um termo popular. Salvação é uma expressão que explica, que define isso, a trajetória de um Deus que amou a humanidade, mesmo ela em pecado, e fez alguma coisa por ela. E esse propósito e esse plano está estabelecido e definido por Ele, que quer dizer que as condições não vão ser discutidas. Então, a pedido do meu Senhor, hoje vai ser tratado aqui o que algumas correntes liberais definem evangelho especial para pessoas que são suscetíveis. Eu vou explicar para você exatamente o que eles falam sobre salvação. Nesse caso aqui em específico, eles são da ideia de que Jesus ele tenha aberto uma agência missionária de salvação no inferno, que eles querem dizer que eles são da ideia de que existem pessoas que elas podem morrer, mas depois da morte elas vão ter uma oportunidade para se salvar mesmo assim, em vida, não terem vivido o plano da fé. Eles guardam, pregam e são a favor de que existe um plano de salvação, aonde todos aqueles que não ouviram o evangelho ou vagamente escutaram, terão uma segunda oportunidade quando morrerem, de se arrepender, como também de crer em Jesus e se salvar. É uma espécie de agência missionária para o céu que tem lá no Hades, que é o que na verdade alguns até passaram a defender também para suicidas. Vocês viram pastores aí, inclusive na mídia, defendendo isso, que eles acreditam que até Judas foi salvo, que muitos casos de suicídio dentro da igreja, eles também acreditam que Deus tenha agido por misericórdia aquelas pessoas e que elas não foram punidas e sentenciadas pelo ato desesperador de quererem se desligar aqui a prestes desse mundo. Só que esses caras falam e eles não têm base bíblica para falar. Eles falam, mas eles não têm como provar. É tudo baseado no achismo. Mas isso aqui em específico favorece essa classe de pessoas que agora cumpre Lucas 12, 20, que dentro dessa contextualização material ou materialismo, elas secundarizam ou até mesmo desconsideram sua alma. O meu Senhor desce aqui nesse mundo e deixa claro o quê? Que entre o homem sucedido aqui nesse mundo e o salvo por ele, ele prefere o salvo. Que a vida de um homem não consiste naquilo que ele é nem naquilo que ele possui. Que tudo aquilo que ele é e que ele possui aqui nesse mundo não salvará a alma dele. Que se Jesus tem um apelo para dizer a essa humanidade, o apelo é esse: vai e se salva agora. Porque ele considera insano e incapaz todo homem que define vida ou potencial de vida, aquilo que ele tem agora aqui nesse mundo. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para esse dia, e de quem é a tua alma ou para onde você vai. Então isso aqui é um apelo original, que procede do Cristo, que está numa instância e num nível superior a todos nós, e na condição e no nível em que ele está, ele define, para uma igreja como essa aqui em século 21, se ela tem um apelo a fazer à sociedade, o apelo é esse: que a alma é a parte mais importante de um homem, que a parte mais importante da vida é a vida indestrutível, é a vida da alma. E se há pessoas que valorizam a vida aqui, valorize a sua alma, porque o resgate dela e a salvação dela já tem um preço. E foi esse evangelho que ele pregou, querendo deixar o que claro para aquela parábola: que se aquele cara não buscasse a salvação dele, ignorando a riqueza dele, não priorizasse a salvação dele, que ele não ia ter uma outra oportunidade depois. Tanto que ele faz o apelo: não vai ter purgatório, não vai ter um pós-purificação depois da morte. Ou você assume essa oportunidade na tua vida agora enquanto você está vivo, ou depois você não terá outra chance. Porque essa noite pode acontecer isso: desfalecer
parte da tua vida e você ser chamado por Deus para um juízo e uma prestação de conta. Então é esse temor que ele lança. Tem que ser agora, porque depois pode ser que não dê. E para muitos que estão aqui nesse culto hoje, você há de convir comigo que você não tem controle total sobre a vida. Você não tem controle total sobre o tempo que você vai viver. Você é sucessível, eu sou, nós somos seres mortais. Então ninguém aqui respira imortalidade. Quer dizer que todos aqui são vulneráveis nesse sentido. Podem ser chamados a qualquer momento. E Jesus introduz exatamente isso. O princípio da sabedoria é o temor. A sabedoria de Deus.